Boa tarde a todos. Bom, com prazer apresento hoje a nosso palestrante da casa, o professor Mohamed Reza Dosti, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professor de nosso programa de pós-graduação em Engenharia Física. Primeiro que tudo, quero agradecer ao professor por aceitar o convite. Acredito que vai ser muito importante. E, bom, como todos viram, o título do trabalho do professor Reza é muito atraente, não? O caminho do gol. Então, acho que muitas pessoas já se aproximaram me falando sobre o interesse em saber sobre esse caminho ao gol. Muito bom o título, bem atraente. Bom, para quem não conhece o professor Reza ou não conhece um pouco sobre sua trajetória, além de que sua palestra, seu resumo da palestra foi um pouco direcionada para conhecer exatamente sobre sua trajetória acadêmica, mas o professor Reza, ele é graduado em Física do Estado Sólido pela University of Guyana, tem mestrado em Física de Estado Sólido também pela Islamic Azad University e doutorado em Física pela University Technology de Malásia. Ele tem experiência na área da física e física do estado sólido e atua principalmente nos temas de propriedades ópticas dos materiais, vidros dopados com tierras raras, vidrocerâmica, espectroscopia, luminescência, nanopartículas metálicas, ressonância de plasma de superfície. Também o professor Reza fez pós-doutorado na Universidade de São Paulo, del 2014 al 2016. Foi professor visitante também na Universidade Federal do Alagoas e, como tinha falado, atualmente é professor de nossa unidade acadêmica de Cabo de Santo Agostinho e de nosso programa de pós-graduação. Professor Reza, ele é um professor bem ativo em suas pesquisas, sendo revisor de vários projetos de pesquisa e de projetos de fomento. Tem mais de 70 entre artigos e capítulos de livros publicados, inclusive um dado interessante que chegou para todos no grupo, que o professor Reza é um dos professores que tem contribuído, não? Que se encontra dentro da lista daqueles professores que têm contribuído para a ciência tanto da Universidade Rural de Pernambuco como do Brasil. Também orienta hoje estudantes do programa de pós-graduação e, bom, tem sido alguém ativamente, bem ativo no que é contribuição para o programa, em eventos. Atualmente é organizador do evento que será desenvolvido pelo programa. Professor, agradeço muito. Peço desculpa se já adiantei alguma coisa sobre a sua trajetória aí ao gol, mas com certeza será bem interessante. Beleza. Muito obrigado, Ramon. Muito obrigado a todos pela sua presença aqui. Ramon, obrigado de novo pelo convite. Né? Uma boa oportunidade. A gente estava conversando um bom tempo, né? Para chegar uma certa hora para eu dar uma palestra aqui. Com muito prazer estou aqui hoje. Então, deixa eu somente, eu vou verificar onde é que eu estou. Beleza. Então, começando de título, né? Já dá para ver, como que o professor Ramon falou, né? O que eu quero falar hoje. Então, a palestra de hoje é um pouco diferente do que outras palestras, né? Então, uma outra palestra que eu dei em 2020, né? Foi sobre a pesquisa em andamento na UAXA. Então, hoje nós vamos ver alguns resultados daquela palestra. Então, aquela palestra é mais fundamental, né, sobre a minha pesquisa. Então, se vocês não acham muito detalhe nessa palestra de hoje, vocês podem voltar a assistir aquele outra palestra que realmente foi dado mais detalhes sobre vidros, vidrocerâmicas, aplicações e tudo isso. Mas hoje, eu vou falar sobre um pouco da minha juventude, né, como foi a era de ensino fundamental, pela universidade, né, como estudos no meu país de origem,
como que eu cheguei a fazer um doutorado, né? É como eu cheguei a fazer um concurso para ser um professor. Então, tudo isso eu vou, né, fazer. 50% da palestra seria sobre o caminho e 50% seria os resultados científicos que eu tenho junto com colaboradores e os meus alunos durante esses quase 12 anos. Então, o objetivo da minha palestra, né, é ver um pouco, né, a minha pesquisa em um outro ponto de vista. Então, não vamos ter aquela palestra tradicional, né, que tem uma série de literatura sobre um ponto, depois você vê alguns resultados novos. Esse seria um conjunto de informações. Então, como objetivo, né, nós vamos ver como será uma aprendizagem, né, do meu jeito, qual foi as motivações, né, e também como eu vou tentar motivar os meus alunos aqui, os alunos do nosso programa, né, para fazer um doutorado logo. E temos uma discussão, né, sobre tudo que aconteceu na minha vida, na verdade, a parte científica. Então, na primeira parte, você vai ver, né, algumas informações sobre onde eu fui criado, né? Eu nasci na cidade do Rasht, no país do Irã, então a gente fala lá na língua farsi, né? Então tem um exemplo de letras aqui que é escrita farsi. Lá tem 4 estações, né? Então tem dia bem calor, dia muito neve. Vamos ver um pouco sobre o ensino em geral, né? Como será as sequências de ensino fundamental até universidades. É como que eu recebo sempre comentários, né? Eu pergunto aos meus alunos como é a situação de país, né? Se tem conflito, se está em paz ou não. Aí, se você ver aqui, eu logo botei aqui em vermelho Irã, aqui em azul é Brasil, né? E laranja é onde eu obteve o meu doutorado, que é Malásia. Então, vocês podem ver o tamanho dos 3 países, né? Eu viajei do Irã para Malásia em 2010, depois, em 2014, me mudei para o Brasil e fiquei até agora. Então, eu passo aqui algumas imagens, né? Algumas fotos dos lugares mais turísticos do Irã, né? Tipo, catedral, né? É um lugar bem antigo que chama Persepolis, que foi um rei do Irã, né? Que já faz 5.000 anos que foi construído essa mini cidade, na verdade, é uma cidade bem pequenininha onde ele morava. Tem jardins bem bonitos, né? Nas algumas cidades tem mesquitas com muita cerâmica. Então já mostra, né, que teve alguma ciência de cerâmicos, né? Já há alguns anos lá tem um lugar mais religioso, né? Que é onde tem um dos seguidores da profeta do Islã, né? Que na verdade fugiu do Iraque para Irã, aí no Irã ele faleceu. Aí ficou como um lugar mais interessante. Temos os túmulos de poetas, né? Tem alguns lugares bem interessantes, tem um bazar, né? Bem antigo, tem uma cidade do Bam, né? Que foi uma cidade tudo silicone, né? Aí o material é, na verdade, areia de praia. Então, uma cidade que ainda tem lá, foi reconstruído após um terremoto que teve alguns anos atrás, foi reconstruído também. Então, temos um ponte aqui, aí eles são em cidades diferentes, todos esses lugares, né? Vamos comparar um pouco o Brasil com o Irã. Você pode ver que o Brasil é realmente muito maior do que o Irã, quase 3 vezes, né? Mas quase 8, 7 vezes, né? Da área, mas a população do Irã é muito grande, porque
no Irã não tem muitos lugares que não tem, que com florestas ou deserto, né? A estratégia do governo foi para, na verdade, aumentar a população, né? Porque o país estava há um bom tempo na guerra, conflito com alguns países, então eles queriam que ter mais jovens, né? Logo, para poder proteger o país, não é? Então, vocês podem ver que é um lugar que tem fazendas, né? Que de chá preto, tem deserto e tem montanhas com neves. Então, você praticamente vê 4 seções em todo lugar no Irã. Aí, se você veja a parte dos estudos, né? Como que uma pessoa vai, né? A partir de 6 anos, 7 anos, já vai para a escola. Então, tudo que acontece antes de 6 anos não faz parte da história curricular de uma pessoa. Então, você vai no creche, na verdade, né? Aí, a partir de 6 anos ou 7 anos, que você entra no ensino fundamental por 5 anos, ensino intermediário, né? Demora 3 anos, tem o ensino médio, também tem 3 anos, e aí você tem mais um ano que é pré-universidade. Essa é uma etapa, né, que você aprende alguma coisa que você aprendeu no ensino médio, e algumas coisas que você vai aprender ainda no primeiro semestre em qualquer universidade que você entra. Aí, junto isso, é material para fazer o Enem. Você vai fazer o Enem, né, igual ao Brasil, mas que não tem uma parte da redução, né, não tem escrita, só tem a prova de escolher, né, opções. É bem concorrente esse Enem, né, igual ao Brasil. Então, quando você entra na universidade, você vai fazer graduação, 4 anos, mestrado, que é 2 anos, e também doutorado, que vai fazer, geralmente, em 4 anos, ou algumas universidades em 5 anos. Aí, informações sobre conflitos, né, problemas políticos do país, e eu só vou passar algumas informações rapidinhos, né, para confirmar que, na verdade, dentro do Irã mesmo, não tem nenhuma guerra, ok? Então, se você tem vontade de conhecer, é bem tranquilo. Teve um pernambucano, né, que ele viajou o mundo, então ele foi lá no Irã, passou 3, 4 dias, aí tem no Instagram dele, né, essa relatório, que tudo é tranquilo lá, né, e você pode ver que os conflitos acontecem aqui nessa região de Middle East, né, que sempre teve esses conflitos sempre são presentes. Aí algumas informações a mais, né, sobre informações culturais que eu gostaria de compartilhar com vocês para conhecer um pouco, né, o país. Beleza, a primeira coisa é o título do país, né, eu não vou falar em detalhes, né, mas igual a todo mundo, né, sempre tem críticos para os políticos. Então, mesmo que seja você mora nos Estados Unidos, Japão, né, qualquer país, sempre tem um lado direita, um lado esquerda, sempre tem essa conversa que o país está melhorando ou piorando, né? Mas vocês podem ver que no título tem o título islâmico, né? Então, todas as leis lá, a base do Islã. Então, república, então tem presidente, tem cada 4 anos tem eleições, né? E o Irã é um nome que foi dado após o nome da Persa, né? Que é um nome bem tradicional, antiga do Irã foi Persa. Mas durante o tempo mudou, né, para Irã. Sobre comidas e bebidas, né? Tem algumas comidas interessantes que eu achei bem parecidas com comidas brasileiras, tipo o kebab, né? Que é uma comida persa e também árabe, que é igual ao churrasco brasileiro, né? Tem um gourmet sabzi, né? Que na verdade é feijoada, né? Carne e algumas ervas, né? Igual, quase parecida com feijoada. Tem alguns bebidas diferentes do que tem aqui, né? Que é a parte do iogurte, né? Que chama dur. E
lá não tem nenhuma bebida alcoólica, né? Não tem cerveja, whisky ou esse tipo de comidas. Uma coisa bem cultural também, que é diferente do outro mundo, né, de qualquer outro país, é o Ano Novo. Então, Ano Novo no Irã, diferente do que qualquer outro país, acontece nos dias 20 ou 21 de março. Então, esse é um Ano Novo que não tem nada a ver com o Islã, né? Então, uma coisa bem respeitada no Irã, porque ele não tem muita coisa ligada com o governo ou com o islamismo. Ele é bem tradicional, ele é bem antigo, é um calendário que é a parte da posição, né, da Terra no seu orbito, onde ele roda, né, em torno do Sol. Então, você tem a primavera no hemisfério norte, né, que começa em março, em junho. Então, começando em março, você já tem o primeiro mês do ano, né? Aí já tem verão, outono e inverno. É interessante que se você conta de março até dezembro, né? Você vai ver que o dezembro seria o 10º mês no calendário, que a gente chama calendário o Shamsi, né? Aí se você veja o novembro, né? Já é nono mês. O setembro é 7º mês. Então tem alguma coisa, né? Entre os nomes dados aqui, latim, com o calendário que segue no Irã. Então, ainda sobre a cultura, no Ano Novo, né? A cultura é só que toda a família se junta, né? E celebra aquele momento. Aí vocês têm umas coisas de símbolos, né? Que eles botam numa mesa, né? Símbolo de chuva, símbolo de água limpa, símbolo de gravidez, símbolo de amor, né? Símbolo de luta contra a escuridão, é símbolo de fertilização. Aí sobre a cultura também, né? Uma cultura bem profundo de poesia, né? Que tem vários poesias reconhecidos, né? Na literatura mundial. Tem recentemente, em últimos 10 anos, temos pessoas que entraram no cinema, né? Os diretores que fizeram os filmes, já é separação é mais famoso, né? Aqui o Salesman, no Brasil é conhecido como Apartamento, né? É um filme iraniano, também ganhou muitos prêmios. E os tapetes iranianos, que também, né? Uma coisa bem cultural, é bem conhecido do Irã. Então, já com tudo isso, né? Eu vou pular nessa parte, eu vou mostrar uma linha de tempo, né, do Reza mesmo, né? Então, nascido em 1985 no Irã, né? Aí comecei a brincar, jogar com brinquedos, né? Em 2006 até 2010 e fiz graduação, então na verdade, né, começou todos os meus estudos, conhecer o que é universidade, o que é professor, né, fazer amizades reais, né, aí todo esse tempo, até 2010, foi, na verdade, um carregamento, né, das personalidades. Significa que, antes disso, eu lembro bem que eu não tinha nenhum objetivo, né, específico. Aí talvez as pessoas que da família, né, eles queriam que eu estude, mas eles também não sabiam até onde eu vou. Então, começando aqui em 2010, eu mudei para a Malásia fazer doutorado, né? A partir daquele momento que, na verdade, tudo mudou. Aí você vai ver daqui um pouco como que foi essa mudança, né? Aí começou tudo estudo e até agora, né? Eu estou no Brasil como sendo um professor, né? Após que você foi graduado, agora sendo professor, ainda aqui ativa é estudo, né? Aí vamos ver um pouco da parte 2, né? Nessa parte 2, eu tenho algumas informações, né? Que é sobre as etapas
dos estudos, né? Que eu já falei sobre esse sequências de estudo até você faz o doutorado, mas vamos ver como é o nível de pesquisa, nível de estudos no Irã, né? E no Irã, geralmente, todas as escolas são escolas públicas, tudo tem uma boa qualidade, né? Tem bom professor, tem bom espaço, tem boa infraestrutura, então, geralmente, nas cidades grandes, não falta nada para que uma pessoa seja graduada até, né, final do ensino médio. Aí, na pré-universidade, que começa mais os desafios, né? Quando você tem o que fazer Enem, vai para escolas privadas e tudo isso, né, para você conseguir uma vaga numa universidade. Quando você entrou numa universidade, contrário de todo mundo, né, é bem relaxado. Então, pode demorar 4, 5 ou 6 anos, mas geralmente pessoas será graduada, né? Que é um diploma de graduação. Aí o desafio maior seria como entrar, fazer mestrado e doutorado, que quase para quem não tem bom habilidade, né? Uma boa maneira de estudo, é impossível fazer mestrado e doutorado. Então, vamos ver. Eu pesquisei sobre a palavra-chave, que seria nano, né? Que hoje em dia é bem utilizado, né? Aí você vai ver que número de publicações, né? Que contém essa palavra nano no título, né? Na palavra-chave é também no corpo do resumo do trabalho, né? Você pode ver que os países mais avançados, tipo China, Estados Unidos, Japão, né? Alemanha, França, tem um bom número de publicações que contém essa palavra, entre eles também irá estar aqui, né? Presente. Vocês podem verificar no site do Scopus, né? Para ver os resultados mais atualizados. Eu não tive acesso a essa semana ao site do Scopus, não consegui atualizar, infelizmente, mas se acontecer alguma outra palestra, né, eu vou atualizar isso. Mas vamos ver outro assunto. Beleza. As escolas no Irã são muito bons, universidades também são muito bons, né? Tem bons professores, bons pesquisadores, boa quantidade de publicações, mas tem muitos motivos que as pessoas saem do Irã para fazer estudos nos outros países, ou para morar em outros países, né? Recentemente, eu encontrei esses dados, né, do site do Instituto de Polícia de Imigrações, que mostra, né, quantas pessoas saíram do Irã para morar nos Estados Unidos. Se você veja aqui uma linha de tempo, né, em 1980, foram 122 mil pessoas. Aí, em 2019, já chegou para 385 mil pessoas, né? Então, um aumento bem considerável, tipo, mais do que 3 vezes. Aí, os destinos mais populares, né, para os iranianos foram Estados Unidos, Canadá, com 164 mil iranianos morando lá, Alemanha, com 127 mil iranianos, Inglaterra, com 90 mil iranianos, e a Turquia, com 83 mil iranianos. Lembrando que esses dados, né, podem ter uma alteração de quase 1 mil, né, porque foi arredondado esses dados, e não sempre os institutos têm dados bem exatos, né? Então, uma tolerância de 1 mil pode acontecer aqui para cada desses dados. Se você veja agora, né, nessa importante figura, quais são as ocupações, né, dos imigrantes nos Estados Unidos. Vocês podem ver que nessa parte aqui, 35% de todos os imigrantes que moram nos Estados Unidos são ativos na parte da gerenciamento de negócios, né, na ciência ou ocupações que, em alguma forma, relevante às artes, né? Aí, entre os imigrantes, entre os iranianos, 62% dos iranianos já está fazendo algum tipo de negócio, ciência ou artes nos Estados Unidos, né? Mas
Hoje, americanos mesmo, somente 40% dos americanos estão ativos nessa área. Isso é uma conclusão, né? É a conclusão que eu tenho, que os iranianos que moram nos Estados Unidos, e também, se você vê no outros países, né? A maioria foram buscar, né, um lugar, uma vaga para fazer um negócio melhor, para fazer uma ciência sem restrições, né, ou para fazer artes, né, porque tem várias restrições no país que as pessoas não podem fazer o que eles gostam de verdade, né? Por exemplo, mulheres no cinema, né? Não podem fazer qualquer papel. Quando a ciência, vocês não podem importar qualquer produto para seu laboratório, é bem difícil ter bolsas, não existe bolsa de estudo em mestrado e nem em doutorado. Então, se você tem um fundo científico muito bem, né, já pode sair do país, fazer mestrado nos Estados Unidos, né, tem bolsa lá, tem melhores laboratórios, aí pessoas mudam, né, do país por causa de muitas motivações pessoais e também, né, pode ser cultural, né, social. Então, se você veja aqui, hoje, iranianos que moram no Brasil são mais ou menos 1.000 iranianos, e os iranianos que moram nos Estados Unidos são 387 mil iranianos. Então, você pode ver que a população dos iranianos realmente é muito pouco, apesar que o Brasil recebe muito gente, né, muito migrantes, do Venezuela aqui, da Espanha e Portugal, e também aqui da Itália, né? Tem um pouco da Palestina, tem muito aqui no Japão. Então, vocês podem entrar no site do MPI, né, para ver mais detalhes sobre os imigrantes que vêm no Brasil. Então, se você veja aqui, temos, em comparação, né, com outros países, tem poucos iranianos que vêm para o Brasil, realmente. Um dos motivos, né, são dois motivos principais. Um dos motivos seria a distância, né, do Irã até Brasília. Os iranianos preferem hoje em dia chegar, morar na Europa, né? Eles também nem preferem ir longe para Estados Unidos. Eles preferem ir para Canadá, que é mais fácil ter um visto, ou para ir para a Europa, né? Que é mais fácil para visitar a família em qualquer momento. O Brasil é mais longe e também a língua portuguesa é uma barreira bem séria, né, nesse fato. Então, para aprender uma língua nova, é um novo desafio. Então, eu trouxe agora um dado, né, estatístico reduzido do Brasil, né? Então, aquele foi um dado bem geral, né? Aqui é o dado pessoal que eu tenho das pessoas que eu conheço que moravam em São Carlos, né, cidade de São Carlos, em 2014 e 2015, onde eu fiz o meu pós-doutorado lá, né? De todas essas pessoas, hoje, né, exatamente hoje, eles moram, maioria, né, no Brasil, e alguns deles moram na Irlanda, Estados Unidos, e tem uma pessoa que foi no Canadá, outro na Austrália, outro no Japão. E ninguém voltou para o Irã, certo? Então, essa é uma estatística real que eu fiz, né? Pessoalmente, eu peguei dados dos iranianos que eu conhecia na época, eu pesquisei, né? Falei com eles, ninguém voltou para o Irã desde 2014. Vamos ver agora, né, uma transição da parte 2 para a parte 3, né? Um período de 6 anos, que na verdade é graduação, né, ou mestrado. Então, aqui que começa, né, os desafios. Então, o título já aparece, o Way to Grow, o caminho de Go, né? Então, nós temos aqui algumas informações que eu realmente gostaria de compartilhar com vocês, né? Tipo, na época, quando eu entrei na parte da graduação, né, eu já estava me preparando sem eu saber, né,
para ser um cientista depois. Então, eu entrei num grupo de uma comunidade, né, de astronomia que teve encontros semanais, e cada 2 meses a gente iria no deserto, né, para fazer observações. Aí eu teve consultas de um amigo, né, que me emprestava livros e também me deu esse background de que você tem que aprender o computador, não tem jeito, né? Na época que eu tenho 17, 18 anos, 20 anos atrás, teve um amigo, né, que ele me falou, Reza, você tem que aprender o computador igual é que você sabe escrever e ler, você também tem que saber o computador. Esses três vão junto, você não tem como fugir. Então, a parte 2, né, do caminho, né, e os amigos. Então, os amigos faz boa parte para vocês. Você, tanto na parte do educação, né, amizades, ou quando você ama alguém, ou algum tipo de trabalho, né? É também a sua família. Tudo isso eu botei como friends, né? O friends, os amigos, pode ser sua família, pode ser um amor, né? Pode ser qualquer amizade que você faz, dentro ou fora da universidade, né? Amizades boas, né? Aquele que dá uma conselha, né? Dá um livro, né? Que pode mudar a sua vida, né? Até esses amigos, eu posso dizer, né? Um, é, uma pessoa que você nem viu pessoalmente, né? Uma pessoa que, no meu caso, foi um cantor, né? Que ele morava lá no Canadá, eu nunca vi ele, né? Mas ele foi um salva-vida para mim. Ele passou muitas informações que eu precisava na época do meu doutorado, né? Como ser paciente, como ter fé, né? Tudo isso foi uma boa amizade que eu nunca vi aquele cantor, mas entra, né, no círculo das amizades que eu tenho. Beleza. Todo mundo tem, né, algumas fraquezas, né? No meu caso, eu fui bem tímido na minha época de graduação e mestrado. Isso prejudicou um pouco, né, o meu caminho, mas depois eu aprendi que tem que mudar, né? Aí eu corrigi tudo isso depois durante do meu doutorado, né? E aí, na terceira parte, na última parte que eu botei aqui, né, para abrir, né, o que você não sabe, ou abrir as portas, né? Abrir as portas como? De qualquer maneira, né? E eu teve muito jeito de fazer jogos, né? O jogo, quando você joga, né? Você dá uma folga para seus pensamentos, né? Quando você tem muito trabalho que não consegue mais focar, né? Você joga alguma coisa, mas o jogo também faz com que sua cabeça cresce, sua mente cresce. Então, não é sempre ruim jogar, né? É ruim jogar muito, né? Ficar viciado e esquecer das suas responsabilidades. Mas os jogos sempre faz uma parte boa para a vida, né? Então, esse daqui também, né? Quando você veja alguma rua, né? Que não dá para passar, quando você falha, né? Você tem que tentar de novo. Você tem que encontrar soluções, né? Essa parte de encontrar soluções e tentar de novo é muito importante, né? Em qualquer etapa da sua vida. Aí você vai chegar a um sucesso. Então, nunca desista. Então, eu vou compartilhar uma informação aqui, né? Quando eu queria publicar o meu primeiro artigo, demorou 6 meses. Eu recebi 3 vezes, né? O meu artigo foi rejeitado da revista, mas eu nunca desisti, né? Cada vez eu corrigi, eu vi os comentários que eles têm, estudei mais artigos, tudo isso, né? Para melhorar ainda aquele primeiro artigo. Melhorou, 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 até eu conseguir publicar. Então, nunca desista, né? Tem algumas ferramentas ainda para você melhorar, né, a trajetória. Então,
tipo, gerenciamento do tempo, né? Como você gerencia seu tempo. Um dia antes de, por exemplo, hoje à noite, antes que você dorme, tem que escrever uma planilha, né? Para saber o que você vai fazer amanhã, né? Os planos 1, 2, 3, 4, né? Então, você tem que tentar melhorar a sua personalidade, né? Estudando você mesmo. Você tem que saber o que é o meu objetivo, o que eu tenho, né? O que eu não tenho, o que eu tenho que ganhar, né? Então, vai atrás do que falta, né? Então, se você realmente precisa fazer um curso de gerenciamento de tempo, vai lá, né? Fazer esse curso. Se você não sabe bem mexer com o computador, tem que ir numa aula, né? Para aprender como funciona o computador, como funciona aquele programa, né? Onde você gostaria de desenvolver seu projeto. Então, você tem que melhorar, né? Com cada coisa. Então, ainda sobre gerenciamento do tempo, né? Uma planilha certa que você pode fazer é fazer um quadrado, né? Aí você bota 4 quadrados dentro da sua planilha, aí você escreve aqui, importância, urgência, né? Se a importância é alta, urgência é sim, então esse é plano A que você tem, certo? Então, se a importância de alguma coisa é pouco, mas ele não é urgente, né? É plano B. Se uma coisa tem importância, mas não é urgente, é plano C, certo? Então, se alguma coisa não tem muita importância e não é urgente, é plano D. Então, de todas as atividades que você vai fazer, por exemplo, amanhã, né, você vai colocar dentro desse quadrado. Então, você vai fazer um exame, tem que estudar para a sua prova, é bem importante, né? Então, esse é o plano A. É, é, jogando videogame, é importante? Não. Então, é plano D, né? Não tem emergência para fazer videogame. Você pode fazer amanhã, no final de semana. Você pode desistir de fazer isso. Então, um plano D para você. O, aula de, é, como chama? Autoescola, né? Autoescola, fica onde, né? Ou tomar um banho, fica onde? Então, tomar um banho é importante, né? Mas não tem emergência também, certo? Então, entre esses dois, para colocar no plano B ou plano C, você vai ver, né? Qual é melhor. Então, se foi eu, né? Eu botava tomar um banho no plano B. Por quê? Porque você vai fazer primeiro plano A, depois plano B. Plano B deveria ser alguma coisa bem rápido, né? Que não tem importância, mas é urgente. Então, você pode fazer logo, né? Para se livrar. E aí, plano C poderia ser autoescola. Importante, sim, mas urgente, não. Você pode desistir, né? Liga para a autoescola, olha, amanhã eu tenho prova, não posso ir, né? Por favor, remarca, né? Agenda para outro dia. Então, eu estou passando essas informações porque eu tenho muitos alunos, né? Que chegam para mim dizendo que eu não consegui fazer a prova de primeira VA porque eu teve autoescola. Mas a autoescola foi importante a prova, né? Você tem que encontrar. É uma coisa muito importante, importantíssimo, é os prazos, né? Toda vez que você vai fazer qualquer coisa, você vai ver, por exemplo, olha, hoje é uma data de submissão de um projeto, né? Você vai deixar para hoje mesmo? Não. Você tem que preparar todos os documentos, todos os materiais que você tem, né? Uma semana atrás. Então, se você vai fazer, né? Um planejamento para submissão, né? Dois documentos para uma vaga de doutorado daqui 6 meses, não deixe para a última hora. Comece agora, né? Preparar os documentos, aí quando chegar uma semana, 10 dias para o prazo, já é para submeter, né? Porque qualquer hora
você pode ficar doente, a internet pode cair, pode acontecer alguma coisa, e você, né, vai perder sua oportunidade. Então, uma coisa que eu faço pessoalmente, que eu gosto muito, também recomendo aos meus alunos, cuidar dos prazos. Então, vamos lá. Já cheguei aqui, né, a parte de graduação. Então, na linha do tempo que nós temos aqui, eu vou falar agora um pouco sobre, né, antes do meu doutorado. Então, 2016, 2010, né, onde eu fiz um mestrado. Então, passo rapidamente aqui algumas informações do projeto que eu fiz. O professor Ramon já falou sobre as universidades que eu fiz o meu mestrado, né? Uma grande universidade privada no Irã, né? Que esse é muito grande, que é quase o tamanho dele igual a todas as universidades públicas no Irã. Então, ele tem, no 2015, ele teve 60 mil acadêmicos, né? 1.700.000 estudantes. Aí ele tem 31 universidades estaduais, né? Isso significa que em cada estado do país ele tem pelo menos um campo. Então, uma universidade bem ampla, mas na época que eu fui, né, a mensalidade foi um valor razoável para as famílias. Hoje em dia é um valor bem alto, talvez, né, muitas pessoas não conseguem entrar, mas na época quando eu queria fazer o mestrado, a minha família aceitou, né, arriscar, na verdade, porque na época eu ainda não tinha muitos planos, mas eles confiam, né, você confia no seu filho, dá o espaço para ele, e vamos ver o que acontece. Então, o projeto do meu mestrado foi bem teórico, né, uma simulação no MATLAB, que é sobre caminho aleatório quântico, né? Então, explicando aqui o que eu fiz, né? Vamos ver que você tem um gráfico desse tipo, né? Onde você tem uma partícula no número 1, né? Aí um exemplo bem tradicional que os professores passam, né? É uma pessoa bêbado, né? Uma pessoa bêbado sai do bar, aí ele tem duas opções, ir para a esquerda ou para a direita, né? Então, tem a opção de ir para 2 ou para 3. Então, quando chega na outra esquina, ele tem várias opções, de ir para a esquerda, para a direita ou volta para trás, né? Então, ele pode ir para 4, 5 ou volta para 1. No caso de uma caminhada quântica, né? Ele também tem outras possibilidades. Eles têm possibilidade de ficar também na posição atual. Então, tem uma série de equações, né, diferenciadas, que na verdade são hamiltonianos, né? E você vai resolver essas equações no estado estacionário. Quando você tem esses resultados, você pode ver que na parte da uma caminhada clássica, né? Após um bom tempo, a possibilidade de que a partícula se encontra em todos esses nós são igual, né? Ele pode estar em qualquer desses nós. Mas, quando você tem uma estatística, uma caminhada quântica, né? Você pode ver que, em algum tempo, ele pode ser encontrado como uma maior possibilidade no primeiro inicial, desculpa, no inicial, né, na posição inicial ou na posição final. Aí, passando aqui, tem um outro método também, onde você tem barreiras, ou você tem alguns pontos que absorvem a partícula. Então, você pode comparar aqui resultados de curvas, né, que eu botei assim, curva contínua, né, que eu mostrei aqui com C, e aqueles pontos, né, que mostrei com Q, que vem de quântica. Então, você pode ver que na parte da caminhada clássica, né,
sempre a possibilidade de que ele sobreviva, né, cai para zero. Pode demorar um pouco, né, dependendo do coeficiente de força que esses pontos 4, 5, 6 e 7 têm, né, como o TRAP, né, esse pode demorar mais ou menos. Mas na parte da quântica, com 50% da possibilidade, né, a partícula sobrevive mesmo após um bom tempo. Aqui um tempo, né, mas o tempo aqui eu não coloquei unidades, porque realmente depende do sistema, né, essa unidade pode mudar. Então, uma estatística bem aberta que tem aqui. Agora, como que foi, né, fazer uma pós-graduação ser um doutorado, né? Então, eu coloquei aqui, 2008, eu fiz a graduação, né? 2010, acabei de fazer o mestrado, né? Saí do mestrado. Em 2014, entrei, na verdade, foi graduado como doutor. Então, eu botei aqui, 50% na parte onde você faz o seu doutorado, e 50%, né, em graduação e mestrado. Então, você vai ver, né, essa é uma motivação boa para você. Você está num momento bem crítico na sua vida, né? Fazendo um mestrado, você está exatamente na hora para decidir. Vai fazer o doutorado, que é para complementar, né, 100%, ou para sair da parte acadêmica, né, desse momento, né? Então, você já foi 50% do caminho, a doutorado seria mais 50% do caminho, né? Então, não vou dizer sobre dificuldade, né? Nem o tempo, mas um peso, né? Um peso que eu senti na minha vida, como foi fazendo tudo isso, né? Aí tem universidades que realmente cobram muito, então o doutorado pode ser mais difícil, esse peso chega até 70%, certo? Mas esse é uma reformulação daquele figura que você viu várias vezes na rede social, né? Que de chegar de graduação para ser um doutor, né? E eu penso que é um caminho bem simples, mas, né, na verdade é muito complicado. Não é um caminho bem conhecido, né? Você vai, volta, às vezes desiste, fica cansado, tenta outra universidade, tenta outro orientador, né? Você vai fazendo muita coisa para chegar lá. Então, esse é o normal. Se você já tem problemas financeiros, se você já tem problema de saúde, se você tem qualquer problema, né? Esse é o normal. Tudo é normal. Para chegar lá, fazer seu doutorado, tudo isso que você está passando agora é normal. E se você está tudo bem, é excelente. Você tem que aproveitar o seu momento, porque o seu fé, né? O Deus já deu muita vantagem para você chegar lá, mas pessoas com muita dificuldade, muito maior do que você, já chegaram lá, então você também pode chegar lá. Mas, lembrando que se você não tem dor, não tem ganho. Esse é bem conhecido essa palavra, né? No pain, no gain. Quando você vai estudar no exterior, ainda é pior, certo? Mas você tem que aproveitar o seu tempo, beleza? E eu sei que quando você vai estudar no exterior, você tem saudades da sua família, da sua casa, cidades, amigos, né? E as atividades que você tem, mas você tem várias coisas para ainda aproveitar, né? Que são, você aprende língua nova, cultura nova, né? Você visita muitas novas pessoas, né? Novos lugares,
você tem novas aventuras, novas cidades, você encontra novos professores, novos laboratórios, novos instrumentos, né, que não tem, por exemplo, na cidade que você mora. Aí você pode também, esse não é somente para quem vai fazer um estudo no exterior, né? Esse também para uma pessoa que vai de Pernambuco para São Paulo, né? Aí você tem que ficar bom tempo lá estudando. Então você vai encontrar tudo isso também lá, né? Porque São Carlos já é uma cidade, por exemplo, né? O São Carlos, onde eu fui, quando eu comparo com Recife, Maceió, outras cidades, é uma cidade pequena, mas totalmente diferente do que o resto do Brasil. Porque é uma cidade voltada para universidades, né? Indústria, e tem muitos estrangeiros. Então você realmente sente que você está em outro país. Quando eu me mudei de São Carlos para Maceió e depois para Recife, eu sinto realmente uma grande diferença, né, entre São Carlos e Pernambuco, e Recife, né? Aí você tem que aproveitar as novas oportunidades que você tem. Por exemplo, ideias, projetos, amizades e responsabilidades, né? Como é isso funciona? Por exemplo, quando eu saindo do Irã para a Malásia, né? Quando eu me inscrevi no programa de pós-graduação da Malásia, eu estava com uma proposta diferente. Quando eu cheguei lá, foi um professor, que foi diretor do departamento da física, ele falou, olha, o projeto que eu tenho é esse daqui, totalmente experimental, e você trabalha com vidros. Eu não tinha nenhum ideia, né, do que ele está falando. Então, mas eu peguei, né? Eu peguei, ok, eu vou ficar com essa nova ideia, né? Porque o orientador conhecido, um orientador que foi bem aberto, bem legal, né? Ajudou bastante. Quando eu fui lá, eu não tive nenhuma família, nenhum amigos, então eu escolhi alguns amigos que podem, né, dar bons conselhos, podem acompanhar, né? E quando eu cheguei a fazer parte do laboratório, eu fiquei bem responsável. Então, eu senti um peso, né? Olha, eu sou uma pessoa representativa do meu país. Então, eu tenho que cuidar com o material, tanto com minhas conexões, quanto com o laboratório, né? Para não quebrar a cara do meu país, né? Então, você tem responsabilidades novas quando você estuda noutra terra, né? São algumas ferramentas importantíssimas, né? Que se você ainda não aprendeu durante a graduação e até agora, você tem que ir atrás, certo? Por exemplo, os softwares, Excel, né? Word, Python, né? Uma língua estrangeira, né? Você tem que dominar pelo menos, né? Dessas línguas. Se você domina espanhol, francês ou o inglês, né, você já está na boa. Então, você tem que aprender como apresentar, né, seu trabalho. Então, eu chamo como good talk, né, uma apresentação boa. Você tem que aprender isso. E eu aprendi muito tarde, muito tarde. Eu só aprendi fazendo isso no final de 2017, né? Eu aprendi que eu realmente tenho essa fraqueza e eu tenho que melhorar. Então, eu comecei fazendo apresentações sozinhos, né? Tipo, agora estou no computador, não vejo vocês, eu estou fazendo uma apresentação para mim, de verdade, hoje, né? Essa apresentação de hoje é uma autoavaliação. Então, eu estou vendo a minha história, né? E eu espero que também vocês aprendam alguma coisa. Uma coisa que é também importante é como você pode editar fotos, vídeos, né? Escrever rápido no computador. E comunicações, né? Como que sempre eu falei, bons amigos sempre são bem-vindos, ok? Não esqueçam disso. Tem algumas outras ferramentas, tipo uma ferramenta que chama Anki, né? Você depois veja o que. O gerenciamento das referências, quando você tem
escrita de dissertações, você tem 80, 90 referências, você tem que saber, né? Qual foi a referência que você usou. Tem mapas de mente, né? Ou mapas conceituais, que também pode ajudar vocês na organização das suas ideias, ok? Então, ferramentas que realmente você precisa na sua vida acadêmica. Então, o UTM, o University Technology Malaysia, né? Finalmente cheguei lá para fazer o meu doutorado. É uma universidade de pesquisa. Isso significa que quando você vai fazer doutorado lá, você não precisa pegar, né? Nenhuma disciplina. É pesquisa pura. Aí o título do trabalho, né, que foi, na verdade, propriedades espectroscópicas dos vidros de telúrio dopados com érbium, aí um érbium, né, nanopartícula de prata. Aí, hoje, né, eu estou falando sobre os vidros, é bom lembrar que 2022 é ano internacional dos vidros. Então, essa é uma parte bem importante, né. Eu acho que já aqui eu né? Tem alguns motivos aqui porque eu escolhi os vidros, né? Porque eles têm um, um, uma preparação bem mais barato do que cristais, né? Transições do laser que eles têm, índice de difração muito bom, né? Eles têm durabilidade química muito alta. Então, por que a gente escolheu terras raras, né? Porque eles têm umas transições eletrônicas que podem gerar, né, vários emissões, né, linhas bem finas, em comparação com material, com outro tipo de material, por exemplo, material orgânicos, né. E aqui eu também estou feliz que estou fazendo um parte pequeno dessa história que foi feita a partir de 1961, né, que o Schnitzer foi a primeira pessoa que fez uma fibra de estado sólido com ionídio, né, em 1962. O primeiro vidro de telúrio foi feito no laboratório, né, 1980 anos. Lembram exatamente o ano que eu nasci. O professor Malta estudou, publicou, né, um artigo sobre o efeito de nanopartículas de prata nas emissões de íons do ióropio. Aí, em 2016, foi outro estudo que também eu gosto muito desse artigo, né, que fala sobre o efeito de concentração do érbium nas emissões deles. Em 2008, o meu orientador, professor Sahar, ele publicou um artigo sobre o vidro de zinco com telúrio, né, dopado com érbium. Aí o que eu fiz, que no meu doutorado em 2014, eu peguei o trabalho dele, que foi feito em 2008, juntei, né, com o trabalho do professor Malta, para colocar, né, nanopartículas da prata dentro desse sistema, e aí foi a tese da minha doutorado, né? Então, quase que agora eu voltei para casa, né? Eu voltei para onde que o professor Malta mora, e eu estou bem feliz que eu já encontrei ele, falei com ele, mostrei os artigos que eu citei ele, né? E eu falei, olha, você publicou um artigo no ano que eu nasci, e quando eu fui fazer doutorado, eu segui seu artigo. Então, esse é um pequena parte da minha dissertação, né? Aí você pode ver que os emissores do érbium na parte espectral de verde e vermelho e infravermelho melhoraram, né, quando você adicione aquela letra A, que na verdade é Ag, né, ou prata. Então, aumentando a prata no meu sistema,
a emissão, a intensidade da emissão melhorou até um certo tempo, né? E depois, quando eu adicionei demais, né, ele piorou também, de 2% para 3% da concentração nanopartícula, ele piorou. Aí verificamos o TEM, né, que o nanopartícula existe lá com uma tamanho média em torno de 10 nanômetros. Aí teve várias tentativas, né? Aí, deixa eu ver, aqui são as publicações, né, que saíram. Eu vou passar rapidinho para vocês verem a quantidade das publicações durante o meu doutorado, ok? Bom, peguei aqui, né, a conclusão que eu tenho, a palavra que eu quero passar para vocês, se vocês verem aqui, em maioria dessas publicações, você vai ver, né, além do nome do meu orientador, eco-orientador, sempre tem um nome das outras pessoas, da Zahra, aqui tem a Fakhra, né, tem o Amjad, aqui tem Zahra, né, no outro tem Asmahani. Isso é porque eu consegui trabalhar dentro de um grupo, né, bem aberto. Então, desde que eu cheguei lá, junto com outro colega do Paquistão, professor Junaid, né, que deu uma palestra que está disponível no YouTube, a gente conversou com o professor, com o nosso orientador, para fazer um estudo em grupo, né? Então, todo mundo fazia o vídeo dele, a gente sentava todos os dias, não foi reunião semanal, não, todos os dias, a gente estava dentro do laboratório, passando informações, né? Fazendo discussões, e no final do dia, o meu orientador, né, ele aceitou para a gente sentar e escrever artigos juntos. Por isso que eu também teve uma boa sorte, né, na minha época, que ele foi tão aberto que aceitou essa colaboração já dentro do nível do doutorado. Então, quando chegar na parte da tese, né, a gente escreveu teses pessoais, já tudo separado, mas quando a gente foi estudar, por exemplo, eu sabia bem o MATLAB, né, escrevia um programa para fazer alguns cálculos. Outra pessoa teve disponibilidade de fazer mais algum tipo de estudo, né? Uma pessoa foi com mais vontade de fazer os vidros dentro da sala de fornos. Então, você vai ver aqui que sobre os resultados que eu tenho, de 2012, que é o primeiro artigo que eu saí, né, após 2 anos do doutorado, né, bem no terceiro ano de doutorado, até 2014, onde eu fui graduado, né? Você pode ver, o número dos documentos está em azul, né? E o número de citações, que estava crescendo já. As conclusões que eu teve, né, do meu trabalho, foi que hoje a gente conseguiu, né, incorporar nanopartículas com tamanhos de 8 até 20 nanômetros, aí aumentando a quantidade de nanopartículas ou o tratamento térmico, pode melhorar, né, na intensidade da emissão do íon da rara, dopado no vidro, mas ainda, há desafio que ainda existe até hoje, que as pessoas não sabem exatamente o que é a origem, né, dessa melhorada na intensidade. É também mais desafiador do que isso, é como controlar tamanho e morfologia das nanopartículas dentro de um vidro, né? São desafios que ainda ficou aberto. Aí, na parte final, eu vou falar sobre como cheguei, né? Eu já falei 15, já falei 1 hora, né? Aí eu vou terminar em 5 a 10 minutos, ok? Aí, para ser um professor, né? Para mim, pessoalmente, teve uns desafios a mais, né? Tipo, a linguagem, né? Língua portuguesa, adaptações culturais, né?
algumas laws, né? Os formulários, tudo isso, vistos, né? Que eu tenho que, todo ano, eu tenho que renovar o visto, cada vez eu tenho que acompanhar o governo, né, brasileiro para ver qual que as leis que mudam, né, as leis que mudam. E os contatos, quando você muda de um país para outro país, você começa de zero, né? Quando você está dentro do seu país, você já tem vários contatos, amigos, né, professores da graduação, né, da pós-graduação onde você passou. Mas quando você faz graduação, pós-graduação no outro país e chega já no Brasil, sem contato, você tem que criar tudo de zero. Então, você tem que fazer tudo de boa maneira para que as pessoas confiem em você, né? Para que as pessoas podem recomendar você. Então, isso é um desafio bem grande quando você vai para uma casa nova, né? Aí, se uma pessoa confiar em você, você pode entrar na cozinha. Mas se uma pessoa não confiar em você, você fica na porta, que ele vai trazer um copo de água. Então, let's do a postdoc? Sim, né? Por quê? Porque o pós-doutorado, né? Após que você fez o doutorado, o pós-doutorado é um bom tempo para você organizar suas ideias, né? Você não tem preocupação mais sobre escrever uma tese, você não tem preocupação para dar aula, você só foca na pesquisa e se não saiu nenhum resultado, tudo bem, ainda você pode dar um jeito, ok? E você aprende muita coisa e você aprende a fazer contatos, né? Durante o meu pós-doutorado, eu tenho artigos também com outros grupos de pesquisa no Brasil e também fora do Brasil, porque a minha orientadora também, eu tinha mais uma sorte, né? A professora Andrea de Camargo teve muitos contatos, ela me deixou responsável no laboratório para fazer medidas e comunicar com as pessoas para escrever o artigo, né? Então, esse é mais um artigo que, na verdade, é a fruta da colaboração viva que eu tenho, né? Ainda com pessoas da Malásia, do Paquistão, né? E a gente confirmou aqui, pegamos mesmo vidros que o meu orientador teve a partir de 2008, a gente pegou os mesmos vidros para fazer esse estudo, né? Aí, quando você é professor, você tem novas responsabilidades. Então, o seu tempo já é bem reduzido para fazer pesquisa. Então, aquelas etapas, como gerenciar seu tempo, ainda é mais valioso, né? Para você poder realmente ganhar bem. Aí, até 2018, vocês podem ver que o número das publicações que eu tenho está mais ou menos na ordem, e o número de citações está aumentando. Isso significa que as comunicações que eu teve, né, antes, ainda são reconhecidas como boas referências. Pronto. Esse mês eu comemoro 4 anos na UAXA, né? Então, gostaria de compartilhar com vocês também, quem não lembra, né? Entrei em junho de 2018, estou 4 anos aqui, e dentro desses 4 anos, tem alguns alunos, tipo Itamar, fiz um iniciação científica comigo, acabamos de fazer um doutorado junto com o professor Ramon, em 2020. O Leonardo também, né? Ele pegou o mesmo vidro que eu teve a partir do meu doutorado, né? Estudou uma outra parte dele, onde ele conseguiu, né? Estudar um vidro cerâmico, na verdade. A gente viu que existem fases cristalinos. O Leonardo, né? Foi uma iniciação científica também, fiz esse estudo comigo. O Francisco, o primeiro mestrado que eu teve na minha vida, né? É um bom amigo hoje em dia. Fiz essa apresentação, que vocês podem ver essa apresentação no YouTube, sobre termômetros, né? Ele estudou vários tipos de vidros, né? Aí, os termômetros luminescentes podem ser analisados, né? A partir de algumas variações na intensidade, na posição
na largura de banda, o tempo de vida de uma transição, né? Ou duas transições de terras raras. Então, ele fez esse estudo bem bacana, né? Acabamos de ter vários, vamos dizer, dois artigos, né? E um capítulo de livro que foi aceito recentemente. Então, nesse trabalho, vocês podem ver que quando aumenta a temperatura, né? A razão da intensidade entre duas emissões aqui mudam. Então, você pode fazer uma curva de calibrações para, né? E depois você repite o experimento, né? A parte de razão da intensidade que você tem, você pode determinar qual é a temperatura local daquele vidro. Então, essa termometria óptica hoje em dia é um assunto bem quente, né? Porque dá essa permissão você mede a temperatura de uma posição onde você não tem alcance, né? Aí você, tanto usando uma fibra óptica ou o laser mesmo, você vai conseguir medir a temperatura. Outro resultado do Francisco, ainda alinhado com o meu doutorado, né? Ele pegou as amostras que eu fiz no meu doutorado, né? Que teve nanopartículas de prata. Aí ele viu, né? Que quando a gente adicionou nanopartícula, essa sensibilidade térmica do vidro é melhor do que as amostras sem nanopartícula de prata. Então, essa é uma continuidade do estudo, né? O estudo é vivo desde 2008, quando o meu orientador fez aquele primeiro artigo, depois eu fiz doutorado, agora Francisco, e ainda esses vidros, Raíza, né? Está fazendo mais um estudo nesses vidros de telurito dopado com érbium, como aluna de pós-graduação, Itamar, que acabei de mostrar a foto dele, né? Itamar está fazendo nanopartículas, que é também um assunto novo para mim, né? A síntese dessas nanopartículas. Lucas Almeida em iniciação científica. João Cabral, né? Também iniciação científica, que ele também entrou num desafio, propriedade elétrica dos vidros, que eu nunca fiz. Primeira vez que a gente está estudando isso. E o Leandro é um bom amigo, né? Que eu conheci ele em São Carlos, então ele veio aqui para ajudar a gente, né? Ele é o pós-doutorado do nosso grupo. Então, vamos ver aquele resultados geral, né? Que nós temos aqui até 2022, número das publicações, né? Tá balançando aqui, né? Porque a partir de 2018 para cá, em 2018 eu quase não teve nada, só teve uma fruta de alguns estudos, né? Depois eu entrei, né? Como nova responsabilidade, ser um professor, então sem laboratório, sem saber muita coisa sobre as minhas novas responsabilidades, diminuiu um pouco a eficiência de publicações, né? Mas vocês podem ver que o número de citações ainda viva lá bem alto. Isso significa que o assunto que a gente está estudando, né, é um assunto quente, que ainda todo mundo está estudando aqueles artigos e está citando. Beleza, chegamos aqui, onde temos mais um resultado, né, que foi listado aqui na página da Rural, né, como foi listado como entre os pesquisadores, né, entre 10 mil pesquisadores com índice alta, né, alto índice H. Vamos ver o que significa isso, né? O índice H, na verdade, quando você tem 20 publicações, que todas essas 20 publicações recebem 20 citações, né? Você tem um índice de H igual a 20. Então, ele foi listado aqui no site com índice H igual a 29, certo? Isso significa que 29 dos meus artigos receberam pelo menos 29 citações, certo? Aí, quando você tem número de citações, número de índice H igual, outro parâmetro que
utilizado, né, para classificar os pesquisadores seria o número de citações. Se você veja aqui, eu fiquei aqui como com número total de citações de 2044. Então, eu fiquei, na verdade, por trás de vários dos colegas das outras universidades, né, porque eu recebi menos citações. Aí fiquei, por exemplo, aqui, no mundo, né, 182.523, na região, eu fico com 7.000, né, aí na universidade, no 9, é o lugar 9, né. Aí, se você veja naquele mesmo site, você pode encontrar também o ranking para cada universidade, né, onde está, por exemplo, Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, que no país está na posição 125. Mas, falando sobre esse índice, eu só vou indicar aqui, né, a metodologia que eles usaram, né. Eles não usaram metodologia de olhar o fator impacto do trabalho. Então, como dizer, essa avaliação, né, não vai mostrar exatamente a qualidade do trabalho, certo? Ele está só usando o índice H. E o índice H que eles pegaram foi do Google Scholar. Então, o Google Scholar, na verdade, não é um bom, uma boa estratégia para pegar, porque Google Scholar pega quase qualquer coisa que ele encontra na internet. Então, se eu faço o meu próprio site, né, eu boto aqui uma figura, eu boto algumas citações, né, dos meus trabalhos para essa figura, ele reconhece como alguma coisa de publicações, ou ele pega dissertações, né. O Web of Science, Scopus também, algumas deles não cobram, né, todos. Então, tem, por exemplo, Web of Science não cobram alguns livros, Scopus não cobram alguns artigos. Então, não é uma boa maneira o índice H. Eu estava falando recentemente, né, numa reunião internacional, onde o professor Zanotto, da Universidade Federal de São Carlos, ele falou, olha, índice H não mostra realmente a qualidade, certo? Ele só mostra a quantidade. Índice H não é um índice justo. Por quê? Porque índice H aumenta quando você tem mais publicações e quando os seus colegas e quem trabalha na sua área tem mais publicações. Aí, se você veja as pessoas que um pesquisador que trabalha na parte da matemática, ele não tem muitos artigos. Para publicar um artigo, pode demorar 3 anos para ele. Então, os colegas deles também, da mesma maneira. Então, para ele receber uma citação, pode demorar 10 anos, né, para que o artigo dele recebe 2, 3 citações. Então, recentemente, na Universidade de Oxford, ele está fazendo um estudo, né, para normalizar tudo isso, para poder realmente mostrar quem né, onde é o lugar de cada pesquisador. Então, quando eu vejo essas informações, né, que fiquei entre 10.000 melhores na América Latina, não é uma surpresa. Eu fico feliz, né, porque o meu trabalho fica visível para todo mundo, mas, na verdade, não é um valor exato, que não mostra um valor exato, nem mostra a qualidade exata do trabalho. Então, esse foi o caminho que eu mostrei para vocês hoje. O goal, né, o alvo que você vai chegar, não tem lugar nenhum, né? Então, esse é um caminho que estamos andando todo mundo junto, né? E a ciência não tem fim. E as perspectivas que eu tenho é estudar, conversar, fazer grupos, né? Aumentar meu grupo de trabalho, né? Aumentar a sala de laboratório que eu compartilho com outros professores, né? Ganhar mais bolsas, mais alunos, mas melhorar a infraestrutura da UAXA para podermos fazer uma pesquisa melhor.
umas informativas que eu vou também passar aqui, que eu vou dar uma palestra igual, quase igual do que dei hoje, né? Para um congresso que é do Humboldt College, esse é uma colega, essa é a fundação na Alemanha, né? Então, o objetivo dessa fundação, na verdade, é aproximar colaborações internacionais, né? Então, lá tem, nesse congresso, tem pessoas que vêm do Brasil, Argentina, Uruguai, México, Estados Unidos, da Europa, né? Então, um objetivo seria isso. É a primeira vez que eu vou participar, provavelmente eu vou entrar como um novo membro dessa fundação para poder fazer mais colaborações internacionais, né? Junto com pessoas que eu vou conhecer lá. A conclusão que eu tenho, né? Você tem que ser consistente e trabalha muito, né? Você tem que fazer todos os dias, você tem que fazer pesquisa, tentem ir nos congressos, trabalha no laboratório direitinho, faz apresentações para o seu grupo de pesquisa, para sua colega, se não tem ninguém, faz para seu mesmo. Você tem que respeitar seus colaboradores, faz um grupo de pesquisa, beleza, você tem que respeitar o seu grupo, deve ser presente, né? Trabalha com seu grupo, trabalha com seus colegas, você tem que ter planos e consultas. Isso significa que você tem que fazer aqui tudo que eu falei, né? Boas amigas, gerenciamento do tempo, mapa de mente, fala com professores, e amor é uma última palavra que eu posso fazer aqui, né? Se você ama seu trabalho, se você ama seu país, seu mundo, né? Onde você mora, você vai ter sucesso. Se você não ama, você reclama, você fuge da realidade, você não vai chegar a um ponto que você merece, certo? Aí são os fundos que eu recebo bolsas sempre que é FACEP, onde eu estudei, né? Na Malásia, em São Carlos, em Maceió, né? Como foi professor visitante. Mas o meu agradecimento para hoje é para o nosso programa de pós-graduação, que sempre me deu espaço, né, para eu trabalhar com vários professores. Agradeço a todo mundo que deu essa possibilidade que eu trabalho com vocês, principalmente o professor Rafael Alves, professor Martini, que onde eu entrei como membro do programa, mas eu dedico essa apresentação, tudo que eu ganhei até hoje, para meus pais, que recentemente eu perdi os dois, eu dedico essa palestra para eles. E no final, aqui, temos informativos sobre o nosso próximo encontro, seria um workshop, né? Terceiro workshop internacional do nosso programa, seria em dia 19 e 20 de outubro. Em breve, nós vamos divulgar o link do site, né? Onde você pode entrar, fazer seu cadastro, né? Fazer seu cadastro, a partir do dia 21 de junho, você já pode fazer cadastro e você pode submeter trabalho se você tem interesse de participar. O nosso workshop esse ano conta com presença de alguns pesquisadores de alto nível, o Luiz Carlos, da Portugal, professor Peter Ford, dos Estados Unidos, tem professores do Brasil mesmo, temos professor Marcos Islandi, da UAXA mesmo, tem professor Horácio, da Uruguai, né? Tem Cristina Mossoler, da Espanha, tem o Paola Carignato, da Argentina, e também nós dedicamos um terceiro dia para isso, que seria dia 21, para ser um encontro presencial, certo? Nesse encontro presencial,
os alunos podem se beneficiar de uma palestra sobre aplicações de processamento de dados, e também temos uma mesa arredondada, né? Mesa redonda, onde vamos, na verdade, temos um café break, e depois temos uma outra palestra sobre como escrever uma dissertação, né? Aqui na UAXA, e quais são os desafios. Então, o terceiro dia é importantíssimo para os alunos da UAXA participarem. Beleza, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. E aqui eu vou encerrar a minha apresentação. Parabéns, professor. Muito obrigado a você pela palestra. Muito boa, como você bem falou, algo bem diferente. E na qual eu também me identifico muito. A gente que não é natural daqui do Brasil passa por uma série de coisas boas, outras regulares, outras que entram até do ponto de vista pessoal, ficar longe da família, né? Mas exatamente o caminho do que uno quer, né? Da conquista. Então, muito boa mesmo, me identifiquei muito com sua palestra. Sempre uno passa por coisas semelhantes nessa etapa, mas ao final chega ao que você quer, né? Então, eu peço, se algum de vocês tem alguma pergunta, que se interessou por alguma parte, algo aí que motivou da palestra do professor, pode ficar à vontade. Esse é o momento de conhecer ainda mais. Deixa eu ver se no chat tem alguma pergunta. Hoje os meninos, hoje parece que não surgiram muitas perguntas. Tem muita gente parabenizando, né? Pelos 4 anos aí da UAXA e pela apresentação do professor Reza. Tem muita gente parabenizando aqui no chat. Itamar abriu também, fala. Eu quero fazer uma pergunta. Itamar. Reza, primeiramente, parabéns. Pensei que você não ia perguntar, Itamar. Não podia deixar de perguntar, não. Eu lembro de fazer parte do seu primeiro colóquio, né, na UAXA, quando tu chegou. Né? Acho que participei de quase todos que você participou. Foi uma trajetória muito boa. Parabéns, tá? Mas, assim, uma coisa me chamou a atenção e me deixou curioso, Reza. Eu não sei bem como são as condições de vida do povo lá no Irã, né? Mas, pelo que parece, os jovens têm essa tendência a sair. Você, especificamente, Reza, você foi um ponto fora da curva, ou os jovens, de fato, lá buscam sair do país e para que isso aconteça, para que isso se concretize, qual seria mais ou menos o nível econômico lá de um jovem conseguir sair de lá e morar nos Estados Unidos ou no Brasil? Como é que seria isso? Bom, boa pergunta, né? Mas é uma pergunta bem ampla, porque cada pessoa pode ter uma coisa pessoal dele, né? Um objetivo pessoal. No meu caso, eu até quase, né? Metade do meu mestrado, eu não pensava que eu ia visitar nenhum país, certo? Aí chegou quando eu estava fazendo mestrado que eu conheci outras pessoas falando de fazer doutorado, né? Na Europa, nos Estados Unidos, na Malásia. Então, eu fiquei, né? Pensando, olha, os meus colegas, os meus amigos são tudo animado para fazer, né? Estudo no outro país. Então, mas por que muitas pessoas, né? Aquela estatística que eu mostrei, pessoas que vêm no Brasil e ninguém voltou para Irã, certo? Isso é porque um país como o Irã tem muitos conflitos, né, com outros países. Então, por exemplo, a parte financeira, né, sofreu muita alteração. A inflação é muito alta. Para ser, né, para ganhar uma vaga na universidade ou qualquer outra instituição, né, ou órgão, é muito desafio, muito difícil. E quando você entra, né, você tem que não tem toda a liberdade que você precisa para viver bem, né? Você tem que obedecer
muita regra, então muitas restrições. Aí as pessoas, quando eles visitam outro país, né? Por exemplo, eu teve colegas que eu falava, Reza, eu juro que vou para Canadá, mas eu volto. Mas ele nunca voltou. Do mesmo site que eu mostrei os gráficos, ele no relatório diz que em 1980, 5% dos dos iranianos que moravam, que estudavam nos Estados Unidos, dizem que querem ficar nos Estados Unidos. Em 2010, 90% das pessoas dizem que eu quero morar nos Estados Unidos, nunca quero voltar para Irã. Isso é porque a parte econômica é bem fechado, né? Aí as pessoas, quando você vai para um lugar melhor, você não tem vontade para voltar, né? Entendi. O Victor tem uma pergunta, Victor? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor Reza. Parabéns pela apresentação. E eu queria tirar uma dúvida, professor, que é igual eu tive uma última reunião com o meu professor orientador, o Wellington, foi uns 2 dias, foi uns 3 dias atrás, e a gente já começou a falar, ele começou a falar comigo sobre doutorado, para eu começar a dar uma olhada aí logo agora sobre as oportunidades de doutorado, e ele mencionou sobre doutorado fora do país, porque ele me conhece um pouco, tipo, eu tenho experiência fora, eu morei minha adolescência na Inglaterra, e eu falo inglês fluentemente, eu tive experiência nos Estados Unidos, eu sempre vou lá nos Estados Unidos, já fui lá pelo menos umas 4 vezes, tive a oportunidade de morar lá, mas não quis. E na Inglaterra eu passei uns 4 anos lá, e eu vi como que é ser imigrante, né? Igual eu sou latino, né? E lá todo mundo é europeu, eu vi como que é diferente a cultura e tal. E hoje em dia eu já sou meio assim cigano, já estou bem acostumado a ficar mudando de um lugar para o outro. Mas o que vem a questão aqui agora do doutorado é que como a experiência do senhor com o lance do visa, né, do visto para o país. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor aqui, igual eu tenho visto B2 para os Estados Unidos, que seria o visa para turismo, né? Aí o professor Wellington ele falou que tinha uns professores lá que tinham parceria com um grupo de dinâmica não linear tal. Aí eu queria saber do senhor que passou por esse processo, né, de visa tal, porque eu acredito que existe também para poder vir do Irã para o Brasil. Esse processo aí, professor, quando o senhor veio de lá para cá, o senhor teve que fazer, o processo foi todo, iniciou lá no Irã, ou o senhor veio para cá e teve que fazer isso? Ou será que é similar ao processo se tivesse que ir para a Espanha ou para os Estados Unidos, que foram 2 lugares que o professor Wellington citou que tem parceiros? Bom, também, né, uma equação boa, mas bem ampla, porque cada pessoa tem uma situação diferente, né? Por exemplo, relações políticas entre 2 países, né, que é importantíssimo para você responder essa pergunta, né? Por exemplo, eu indo para a Malásia foi bem tranquilo, eu nem precisei de visto. Eu fui só com passaporte na mão, entrei lá. Beleza, quando eu entrei na universidade, a universidade pediu um visto de estudo, ok? Eu mudei de turismo para estudo. Quando para o Brasil, eu fui na embaixadora do Brasil, né? Pedi um visto, demorou 10 dias, foi aprovado, certo? Quando eu estava fazendo pós-doutorado aqui no Brasil, eu queria fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, mas eu nem cheguei a fazer o pedido do visto, porque a bolsa, né, que eu iria ganhar foi do Departamento da Energia dos Estados Unidos. Aí as pessoas americanas dizem que a gente não vai conceder essa bolsa para um iraniano, porque o problema político entre 2 países não permite esse tipo de relações entre o doutor iraniano e o Departamento da Energia. Então, no seu caso, você tem que ver assim, sendo um brasileiro, é muito fácil ter visto de qualquer país. Então, não se preocupe sobre o visto. O que você tem que preocupar sobre a universidade que você vai escolher,
orientador que você vai escolher, a língua inglesa, né? Por exemplo, se fosse nos Estados Unidos, e a bolsa que você vai ter como um apoio, né? Para você viver bem. Você, praticamente, como brasileiro, para ir no outro país estudar, a preocupação do visto é zero, na minha opinião. Tá certo. Bom, obrigado, professor, por esclarecer aí. Holanda? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. O que o Reza falou é verdade. Nós brasileiros temos facilidade, quase livre acesso na maioria dos países. A minha pergunta é em relação a essa questão de retorno para seu país de origem. Eu tive a situação de trabalhar com alguns chineses e eles sempre diziam para mim o seguinte: não, o que o Reza falou anteriormente, concorda exatamente com o que eles estavam dizendo, que muitos não querem retornar, mas tem outros que têm uma filosofia de que, para se mudar as coisas, a gente tem que tomar atitudes. E aí eu pergunto a Reza se existe também um grupo, né, de iranianos que pensam assim, que desejam retornar para seus países, mesmo que seja pequeno esse grupo, para o Irã, para tentar mudar as coisas. Mudar nunca é fácil, né? Para ninguém, nada, uma mudança de forma geral já não é tão trivial. E dependendo da mudança, ela tem consequências drásticas. Então, a minha pergunta existe esse grupo com tentativa de voltar para o seu país, no caso do Irã, e tentar mudar as coisas lá, assim como acontece, né, atualmente, aconteceu, no passado está acontecendo cada vez mais com os chineses ao retornar para a China para montar indústrias e modificar a estrutura do país. Isso acontece no Irã? Bom, uma pergunta que eu fico com medo de responder, ok? Mas, na verdade, deixa eu falar em duas maneiras, ok? Se você pergunta aos iranianos que moram nos outros países, né, que se no Irã teve mesma condição, mesma situação do local que onde você mora atualmente, você ia voltar, eu posso dizer que todo mundo queria voltar. Por exemplo, se eu tinha a mesma condição, ok, que tenho no Brasil, eu tenho a mesma coisa no Irã. Só mudava o quê? Só mudava língua, como dizer, língua nacional, né? Eu tenho as minhas famílias ou amigos por perto. Mas toda situação que eu tenho, tipo, a vaga, né? As liberdades que eu tenho, as bolsas que eu tenho no Brasil, né? Tudo foi formalizado igualmente no Irã. Eu queria estar no Irã, sim, ok? Mas sua pergunta é diferente. Se você, né, pensa assim, ou Reza, você, o grupo, né, ou um grupo dos iranianos, vocês querem voltar para o Irã para fazer uma reformulação, para criar alguma nova? Bom, eu sou muito jovem para responder, né? Também não tenho muito contatos com iranianos para dizer alguma coisa, mas eu vou dizer sinceramente que o governo iraniano, né, é criado bem fechado, que não deixa que ninguém mexa com a estrutura. Então, para fazer, por exemplo, um grupo de pesquisa, né, uma instituição de pesquisa, eu volto como um doutor para Irã, olha, eu vou querer trabalhar na universidade, não quero trabalhar com o governo, eu vou criar a minha fundação, a minha instituição de pesquisa, fazer alguma coisa para a minha pesquisa. Mas tem tanta burocracia, né, que as pessoas não deixam você fazer isso. O sistema é bem fechado mesmo. Entendi. Respondido, Ressa. Obrigado. Nada. Alguém mais? Bom, eu tenho algumas perguntas, mas depois pergunto... Eu posso completar aquela pergunta da professora Holanda?
É o seguinte, a gente teve um convidada, né? Uma convidada que apresentou para a gente aqui no Brasil, certo? Aí, quando ela voltou para Irã, para fazer uma entrevista, né? Para um possível vaga de Travou para você também ou foi só para mim? Travou. Travou mesmo. Alô, Vitor? Voltei. Agora. Beleza. Sim, quando ela queria voltar para Irã, fazer uma entrevista, ela entrou em contato com a gente para tirar, né, aquele vídeo da apresentação dela do YouTube. Porque se o governo saber que você tem algum contato com uma instituição fora, né, aí ela já impede a sua entrada no sistema. Aí é um sistema que não permite entrada de qualquer pessoa. Entendi. Sim, Ramon? Não, a pergunta que eu tenho, depois eu converso com você, que não precisam também ser... A gente conversa depois, até porque são coisas, pontos importantes e coisas que eu posso ter passado também, que talvez você passou na sua chegada ao Brasil. Mesmo que você não veio fazer doutorado, você já veio a fazer pós-doutorado primeiro, foi, Reza? Sim. Eu vim fazer doutorado, mas sempre tem algumas coisas em comum, mas a gente conversa. Agora já teremos um período presencial, então teremos muito tempo para conversar. Bom, eu vou parabenizar mais uma vez o professor Reza pela excelente palestra. Essa interação foi bem bacana. E vou pedir para todos abrir o microfone para a gente bater uma palma ao professor Reza em agradecimento. Muito obrigado a todos por ficarem hoje. Foi tão interessante que faz tempo não tinha uma palestra que ficasse todo mundo. Tenho outra vergonha falar isso.